Atos dos Apóstolos, capítulo 9, no 9º capítulo, a partir do verso 10. Então, Atos 9, a partir do verso 10. Aqui nos conta a história de Ananias e Saulo de Tarso. Atos 9, verso 10 em diante. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Meus irmãos, a grande verdade do ID de Jesus é que nós fomos chamados não para ficar sentado esquentando o banco de igreja. Isso é o de menos. Vir na igreja é o de menos. Às vezes ficamos regaladamente sentados, assistimos um culto, ouvimos um grupo de louvor, ouvimos um bom sermão, um sermão também nada bom, uma aula de escola dominical, tudo mais. Mas a verdade é que nós fomos chamados para trabalhar. O crente em Jesus Cristo foi chamado para trabalhar, porque nós fomos contratados para trabalhar dentro de um reino poderoso, de um reino de graça, de um reino de amor. Nós somos contratados para trabalhar. E que alegria quando nós estamos trabalhando. Às vezes, quando nós temos um bom emprego, um bom trabalho, a gente se sente ali feliz, a gente se sente bem. Agora imagina ser contratado pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores, para trabalhar no seu reino, para edificar a igreja aqui na face da terra. Porque vai haver um dia em que Jesus vai estabelecer o seu reino aqui. E nós estaremos participando. E quando Jesus estabelecer seu reino, quando ele renovar a face desse planeta, porque o planeta é bonito, ou não é? O planeta Terra é lindo, é maravilhoso, é glorioso. Tudo que tem nesse planeta é muito bonito. Os seres humanos, os animais, aves, tudo é bonito. Então Jesus nos chama aqui para o quê? Para proclamar o Evangelho, para anunciar o Evangelho, para tirar as pessoas, os seres humanos, que estão nas trevas, para virem para a sua maravilhosa luz, tendo suas vidas mudadas, transformadas pelo poder glorioso do Evangelho. E por isso nós cantamos aquele hino, que é muito bonito, os irmãos conhecem. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus,
e o mestre seguir no caminho dos céus, com seu bom conselho o vigor renovar, diligentes fazendo o que ele ordenar. No labor, com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Senhor. Porque pode ser que Jesus venha hoje mesmo, né? Pode ser que ele venha hoje, ou venha amanhã, não sabemos. Mas uma coisa é certa, ele virá. Ele virá. E o hino diz, vamos nós trabalhar e os famintos fartar. Os famintos fartar. Tem uma multidão aí fora, em Botucatu, no mundo, no planeta, está morrendo de fome. A fome do Evangelho, fome de Deus, fome de Jesus, que Jesus falou, eu sou o pão da vida. E para a fonte os sedentos depressa levar. Tem gente com sede de Deus, com sede da graça, com sede do Evangelho. Agora, quem tem essa fonte, quem sabe onde está essa fonte, somos nós. Você sabe. Se eu perguntar para alguma pessoa que não sabe, você sabe onde é a fonte? E se você disser que não sabe, aí é um problema, você tem que conversar com o reverendo Jocídio amanhã. Urgentemente. Amanhã não, amanhã é dia de folga do pastor. Deixa para terça, né? Então, note, meus irmãos, então levar para a fonte os sedentos, depressa levar, porque só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação por seu sangue nos dá. Então, note que a grande verdade é que nós somos chamados como pregadores do Evangelho. E foi aquilo que Jesus falou, indo, quando Jesus estava sendo assunto aos céus, ele falou, indo, fazei discípulo de todas as nações. Indo, pregai o Evangelho a toda criatura. Indo, proclamai o Evangelho da graça e da redenção e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, o seu ide, o meu ide, o nosso indo, é no lugar onde nós estamos. Pode ser na minha casa, com os meus vizinhos, no meu trabalho, na escola, na rua, num lazer, lá na praia, ou lá num camping, ou lá na FEPESP, onde eu vim agora de Poços de Caldas, né? Passamos uns dias lá com os funcionários públicos, né? A Nilza. Enfim, onde quer que a gente se encontrar, nós temos ali uma grande oportunidade de falar de Jesus, de falar do Evangelho. Porque as pessoas gostam de conversar com a gente. Se a pessoa souber que você é crente, mas na hora, ela vai começar a conversar com você, sem ofensa, sem nada. Hoje, graças a Deus, a gente não vê esse negócio de ofensa, né? Mas as pessoas sabem, você é crente, você é evangélico, você é isso, aquilo. Então, ali você tem a oportunidade de pregar o Evangelho do amor e da graça de Jesus. Então, notem, meus irmãos, que a história aqui nos conta sobre um homem, sobre dois homens. Um deles é um ferrenho perseguidor, sujeito mau, sujeito zeloso pela sua religião, zeloso pela lei de Deus, zeloso pelas coisas, era um fariseu, muito inteligente, muito sábio, um homem de uma cultura admirada até hoje em nossos dias, que ele se chamava Saulo. E esse homem achava que a seita dos cristãos estava causando problema para o judaísmo. E ele persegue gente lá em Jerusalém. Ele prende as pessoas lá em Jerusalém. Ele as leva para a prisão. Ele as leva para a cadeia. Ele açoita as pessoas. Ele vai em outras cidades da grande província da Síria. E lá ele vai com carta dos sacerdotes. Vai lá para a Síria. Vai em Damasco, que a gente tem ouvido falar tanto agora nesses tempos desse problema dos muçulmanos. E ele vai lá para a Síria. Vai procurar judeus que haviam se convertido ao cristianismo para levá-los de volta para Jerusalém. E se preciso fosse, ele matava ali mesmo. Não tinha clemência. E ele matou muitos. Ele perseguiu outros. E para a tristeza dele, ele fez com que alguns até negassem a sua fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas também, meus irmãos, nós vemos a história aqui de um outro homem. Ele é como uma pequenina vela. Vocês notaram quando dá um blackout ou dá um problema na luz da sua casa? Quem é em casa que não tem uma vela? Eu tenho até uma em cada, em cada quarto, em cada lugar, né? Então tem vela ali, apagou a luz, já vou lá, pego a caixa de fósforo e acende,
e aquela luzinha pequenininha, ela me tira das trevas. Ela não causa uma iluminação como essa, mas pelo menos ela me tira das trevas. E a Bíblia nos mostra desse homem, chamado Ananias, é como uma pequenina vela, uma luz bem pequenininha mesmo, mas que causa uma iluminação tremenda e que traz a luz do conhecimento das coisas de Deus para aquele grande homem, para aquele homem inteligente que se chamava Saulo de Tarso. E a palavra de Deus, meus irmãos, nos mostra aqui uma grande lição que eu gostaria de compartilhar com você. E a lição que eu gostaria tem um tema seguinte: quando a oportunidade bate a sua porta como crente em Jesus. Quando a oportunidade bate a sua porta. Porque todos nós temos oportunidades para se pregar o Evangelho, ou não temos? Todos temos. Mas tem um momento em que, quando menos você espera, a oportunidade vai lá e bate a sua porta. E a palavra de Deus nos mostra que, em primeiro lugar, meus irmãos, na história de Ananias, que quando a oportunidade bate, a pergunta é essa: estamos em espírito de oração? Estamos em espírito de oração? A Bíblia nos diz que, ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Subentende que Ananias estava orando, estava na presença de Jesus. A Bíblia nos diz que era um discípulo. Não sabemos o que ele fazia. Se ele trabalhava com ouro, com prata, se ele tinha uma lojinha lá como um bom judeu, era um fazedor de tendas, mas era um discípulo que morava, que havia se estabelecido ali em Damasco. E ele estava lá com a sua mulher, com seus filhos, com a sua família. E tirava suas rendas para quê? Para a manutenção ali do seu lar, da sua casa. Mas esse moço, esse jovem, ou melhor, essa pessoa, esse homem, ele era um discípulo de Jesus. Era um discípulo que estava lá. Eu acredito que ele não tinha fugido, não. Ele morava lá, mas era convertido ao Senhor Jesus. Eu creio que naquele momento que ele estava na presença do Senhor, ele estava em oração, e Jesus vem e fala com ele, chama numa visão Ananias. Meus irmãos, nós vemos que quando nós estamos em oração, oportunidades batem à nossa porta, para nós trabalharmos, para evangelizarmos. É em oração que nós pedimos a Deus oportunidade para pregar o Evangelho. É em oração que nós pedimos a conversão, ou do pai, ou da mãe, ou da esposa, ou do esposo, ou dos filhos, ou dos netos, ou do genro, ou da nora, ou de parentes, entes queridos, ou dos amigos. É ali que nós oramos, pedindo oportunidade ao Senhor para trabalhar, para evangelizar. Até que chega um dia, chega um momento em que a oportunidade vai lá e bate a nossa porta. Você orou por ela e o Senhor abriu aquela porta, bateu a sua porta dizendo: agora é o momento exato de evangelizar. Nós vemos a Bíblia nos mostra as grandes oportunidades que surgiram. O caso de Filipe, que eu já preguei aqui, lá no caminho de Jerusalém para a Etiópia, para Java. Ou o caso de Pedro, que estava numa visão, e na visão o Senhor mostrou para ele que um gentil seria convertido, que foi o caso de Cornélio. Ou o caso de Paulo na prisão, lá em Filipos, amarrado no tronco, não é que nem cadeia daqui do Brasil. Outro dia eu conheci uma pessoa que era aqui, né? O Renato é policial, sabe? A pessoa queria ser presa. Por quê? Falei, eu como bem, eu me alimento bem, tenho uma comidinha boa. Tem até um delegado, amigo nosso, que foi presbítero aqui, ele falou: pastor, eles comem melhor do que eu, né? Agora, no tempo de Paulo, não, o sujeito ficava amarrado no tronco, era na base da água e do pão. E pão ainda até não lá muito boa coisa. Mas foi ali, naquele momento, que surgiu a oportunidade de Paulo e de Silas evangelizarem e levarem aos pés do Senhor a família toda lá de Filipos, o carcereiro de Filipos e tantas outras pessoas. Enfim, nós temos uma infinidade de coisas, as oportunidades que batem à porta da nossa vida para nós pregarmos o Evangelho.
Por isso, irmãos, a pergunta é essa: quando a oportunidade bate a porta, estamos em espírito de oração? Espírito de oração. Mas também uma outra coisa, a palavra de Deus nos mostra aqui sobre Ananias, e Ananias traz essa lição para nós. Quando a palavra do Senhor vem, estamos preparados para acatá-la. Quando a palavra vem, estamos preparados para acatar essa palavra. E nos diz: o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua chamada, que se chama direita, e na casa de Judas. Era um outro discípulo de Jesus que estava na casa de Judas, aquele homem de Deus. Procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Meus irmãos, aí está o sentido quando vem a oportunidade. Nós estamos preparados para acatar quando a palavra do Senhor vem a nós? A Bíblia diz: e a palavra do Senhor veio a Moisés, e a palavra do Senhor veio a Jeremias, e a palavra do Senhor veio a Isaías, e a palavra do Senhor veio a este, e a palavra do Senhor veio àquele, sempre aguardando para acatarmos. Nós temos dois casos. Um que foi relutante, que foi Moisés. Não queria nem saber de buscar o povo, porque Moisés era gago, vocês sabem muito bem, né? Esse negócio que aparece aí nos filmes, o Moisés falando, o falador, não era. A Bíblia nos mostra lá no texto hebraico que Moisés, ele era bem gaguinho mesmo, bem gago, né? E ele dizia: Senhor, mas como que eu vou pregar, eu vou lá falar para o faraó, sendo se eu tenho dificuldade para falar? Note, não era uma pessoa que tinha vergonha de conversar com o faraó, porque ele foi criado. Desde o seu nascimento até 40 anos de idade, ele foi criado ali no palácio. Viveu com todo mundo, conhecia todo mundo. Todo mundo era amigo dele, 40 anos. Então ele conhecia muito bem a vida palaciana, mas tinha a dificuldade de articulação das palavras. E Deus falou: tá bom, eu vou colocar o seu irmão, Arão, porque Arão fala muito bem. Aquele tipo de pessoa que fala até pelos cotovelos, né? Então vou colocar Arão como seu profeta. Você vai ser como Deus para ele, e ele vai ser o seu profeta. E aquilo que eu falar para você, ele vai transmitir lá para o faraó. E Moisés já estava velhinho. Quando Moisés voltou para o Egito, ele tinha 80 anos de idade. Os irmãos imaginaram? Quando ele estava lá na sarça ardente, que apareceu a sarça, ele era um homem idoso, 80 já. Eu estou com 70, já não estou aguentando nada. Agora imagina aquele homem com 80 anos de idade, né? E tirar um povo, milhões de pessoas, e carregar, e levar. E ele foi relutante. Ele falou: não vou, mas vai, não vou, vai. Até que chega um momento em que o Senhor o convence, e ele, aquele velhinho lá, ele monta no seu jumentinho, num camelo, e volta lá para o Egito, e o irmão dele vem em encontro, aí ele aceita a palavra de Deus. Mas teve um outro sujeito também que foi relutante, e que não acatou a palavra de Deus, e Deus precisou de chamar severamente, que foi o Jonas. Deus falou: Jonas, se arruma e vai para Nínive. Nínive era longe, de onde ele estava até Nínive, ficava uns 500, 600 quilômetros, até mais. Vai lá, e vai e prega o arrependimento. Fala que se eles não se arrependerem, eu vou matar todo mundo, vou descer fogo do céu mesmo. E Jonas, o que ele faz? Ele se arrumou bem arrumadinho, pegou o navio e foi em direção da Espanha. Foi fazer turismo na Espanha. Eu vou pregar para os judeus, porque os judeus já estavam todos na Espanha. Judeu não tem lugar onde não haja um judeu. Então vou lá para a Espanha, lá para pregar o evangelho, falar do Senhor para eles. Mas Deus falou: não quero você lá, eu quero você aqui. Mas Deus, aquele homem relutante, aquele homem desobediente, Deus tratou com severidade, o botou numa tempestade, e os marinheiros o colocaram no mar, e um grande peixe o engoliu, e foi jogá-lo lá em Jope. E de lá de Jope, ele tomou um banho, se arrumou, se recompôs, e foi lá para pregar o evangelho do arrependimento, que era uma grande oportunidade de levar Nínive aos pés de Jesus, e de fato, ele o fez naquela vez. Então, note, meus irmãos, aqui o caso.
nos diz que quando a palavra do Senhor vem, nós estamos preparados para acatar essa palavra. Essa palavra é maravilhosa. Que coisa gloriosa. Deus ama as pessoas. Deus quer salvar as pessoas. Ele tem um plano, um projeto para a salvação, para a redenção daqueles que são seus. Agora é preciso que eu acate. Quando a palavra vem a mim, para que eu leve a palavra de Deus. Mas também Ananias nos ensina uma outra lição. E aqui a questão é essa: quando o comando do Senhor é dado, temos coragem de obedecer. Coragem. Em primeiro lugar, é estar preparado em espírito e oração. Segundo lugar, estar preparado para acatar a vontade de Deus. Agora, em terceiro lugar, a palavra nos diz é termos coragem para obedecer. Crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. É o hino que nós cantamos. E aí nos diz o texto: Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Então eles estavam lá em Damasco, mas sabiam muito bem o que é que Saulo estava aprontando lá na Judéia, lá em Samaria, lá na Galiléia, lá em Jerusalém. E ele dizia: olha quantos males ele tem feito para os teus santos lá em Jerusalém. Então todo mundo já conhecia. Qual cristão que não sabia da existência de Saulo? Só ele estivesse no Egito, só ele estivesse na Grécia, ou outra parte do mundo aí, que não sabia. Mas ali em todo o território da Síria, aquela grande província da Síria, todos estavam sabendo do que o jovem Saulo estava fazendo e do que ele estava aprontando. E ele diz, ele trouxe a autorização. Então, note, meus irmãos, quando o Senhor comanda, nós temos coragem de obedecer. Coragem. Às vezes você pensa que uma pessoa é muito perigosa e, no entanto, o Espírito Santo preparou o coração daquela pessoa para receber o Evangelho da graça. Essa é a verdade. O reverendo Marcos Severo, ele plantou já dezenas de igrejas lá no Rumo ao Sertão, que é o nome do projeto dele de evangelização. E ele nos contou que certa feita ele ficou sabendo de um homem lá, de um coronel, homem bravo, nordestino. O nordestino é bicho bravo mesmo. Ele não perdoa, ele mata. Ele não gosta da pessoa, ele mata e não há quem segure. Pois ele foi lá e falou assim: eu vou conversar com aquele homem. Chegou lá, bateu palmas. O senhor, o que é que o senhor quer aqui? Ele falou: eu vim falar que Deus ama você. Aí o homem, o perigoso lá, o cangaceiro, não era cangaceiro, mas o tipo de espírito cangaceiro, né? Falou que Deus me ama, é. E aí ele falou de Jesus, pregou o Evangelho. E quando chegou no final, aquele homem estava ali prostrado, diante de Deus, recebendo o Evangelho da graça, da redenção de Jesus. Então, note, meus irmãos, é ter coragem. Coragem para obedecer. Coragem para trabalhar. Coragem para evangelizar. Vocês pensam que é fácil? Não é fácil evangelizar, não. Né? Falar: o senhor é pastor? Eu falei: não, eu estou tremo nas pernas também. Dependendo do lugar, dependendo da situação, dependendo da pessoa, a gente tem dá um esmorecimento. Não é fácil. Se você evangelizar 1000 pessoas, serão 1000 situações diferentes. Seja lá que for. Mas nós precisamos de ter coragem. Porque, afinal de contas, nós não estamos pregando guerra. Não estamos falando mal da religião de ninguém. A igreja presbiteriana tem essa bênção, essa graça e virtude de não falar mal da religião de ninguém. Eu prego aqui há 35 anos, né? Por aí. Eu falei mal de alguma igreja? Por acaso? Falei mal de alguma religião? Falei de Jesus. Por que eu vou perder tempo de falar mal de religião, sendo que eu posso falar bem daquele que ama as pessoas, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Há uma diferença eu chegar para uma pessoa e falar: a sua religião é isso, e não presta, né? Há uma diferença. Então eu cheguei: olha, fulano,
Você sabia que Jesus te ama? Pessoal, oba, quem é que não gosta de ser amado? Quem é que não gosta de ser querido? Quem é que não gosta de receber uma palavra de amor, de respeito, de carinho? Ah, eu tenho uma religião, eu sei, mas Jesus ama você. É bom, você tem uma religião, que bênção de Deus. Mas eu quero dizer, se você não tem nada, se você não frequenta nada, não procura nenhuma igreja, você vive aí de uma maneira alheia aí, eu quero dizer para você que Jesus te ama. Entrega um folheto, dá uma Bíblia, dá um Novo Testamento, dá um opúsculo de um texto, né? Enfim, meus irmãos, é a maneira como nós nos aproximamos com amor, com carinho. E aí a coragem nossa, ela se redobra. Porque você não vai entrar em rota de colisão. Mas você vai, o quê? Dentro de uma rota de amor. Você viu, por acaso, alguma vez Jesus estar falando mal da religião de alguém? Não. O que ele fazia, ele chamava a atenção dos fariseus. Quando estes estavam ali fazendo coisas erradas, que era o povo dele, Israel, Jesus era um judeu. E ele apresentava para eles o evangelho da graça, da bondade, do amor, da misericórdia do nosso Senhor, dele mesmo, que ele era ele era a encarnação das boas novas, da redenção e da salvação. Esses dias eu fui chamado para fazer um aconselhamento com uma pessoa, porque tem umas pessoas lá no bairro que queriam bater nela, crente, porque ela chega e fala mal da religião da pessoa. Chega lá e fala mal dessa religião, aí fala com ele, não, por favor, vai aconselhar aquela pessoa lá. Não é da nossa igreja, graças a Deus, né? Mas uma mulher deu uns tapas nela. Tem crente às vezes que leva uns tapas aí, porque não sabe como evangelizar. Nós precisamos de ter coragem de chegar, mas com amor, com carinho. O reverendo dele, ele costumava dizer, evangelizar é o seguinte, é a mesma coisa que apertar um parafuso. Se você apertar demais, espana a rosca que você perde, não é? Evangelizar é a mesma coisa que pescar mosca. Mosca você caça com mel e não com fel ou com vinagre. Põe vinagre num prato lá, vê se alguma mosca senta. Mas põe mel, ela vai lá. Então o evangelho é mel. O evangelho é graça. O evangelho é amor. O evangelho é bondade. O evangelho são as misericórdias de Deus estendidas para com o pecador. E em cada pessoa que eu vejo, que você vê, com as quais nós nos defrontamos diariamente, são pessoas que precisam da graça de Deus. Seja o bêbado que está jogado na rua, seja aquele outro que está aprontando situações difíceis, seja ela quem for, nós precisamos de olhar com os olhos da graça, do amor, da bondade e da misericórdia de Deus. Então nós vemos aqui, quando Ananias, ele fica assustado com a notícia. Falar do evangelho para a pessoa mais tenebrosa daqui, do povo judeu, era difícil. É a mesma coisa você ser lançado lá no Afeganistão e você ter o comando do Senhor, você pregar o evangelho para o Bin Laden. Já pensou nisso? Você vai ter coragem? Às vezes não tem coragem nem de falar para um muçulmano que está passando perto de você, muito menos, né? E no entanto é coragem, quando a ordem do Senhor. E finalmente, meus irmãos, quando a direção do Senhor materializa, nós temos a graça de seguir adiante como um verdadeiro cristão. A direção do Senhor se materializou. Por quê? Existia uma pessoa de carne e osso. E essa pessoa de carne e osso, que foi apresentada para Ananias, materializada, quem que era? Saulo de Tarso. Então, note, meus irmãos, a direção do Senhor, ela materializa, né? O que isso significa materializa? Ela coloca aquela pessoa certa, no momento certo, na hora certa, de você pregar o evangelho para ela. E então nós temos a graça de seguir adiante como um verdadeiro cristão. E o texto nos diz, quando Ananias
Ele contesta o Senhor falando sobre a periculosidade de Saulo, e Jesus disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Que coisa maravilhosa! Aquela pequenina luz, aquela vela bruxuleante, estaria o quê? Acendendo uma grandiosa luz, uma luz muito grande, não é, irmãos? Ele estaria acendendo aquela pequenina vela, aquela pequenina luz, estaria acendendo uma grande luz. E você pode ser essa pequena luz. Você pode ser essa pequena vela. Essa pequena vela que vai acender uma luz, e essa grande luz, ela vai incendiar o mundo todo. Não é uma coisa maravilhosa? Quando que Ananias pensava que ele, como uma pessoa insignificante, ele ia acender a maior luz para irradiar o evangelho da graça, que era o apóstolo Paulo. E isso pode acontecer com você, com os jovens lá na faculdade, né? No trabalho, onde quer que se encontre. Você pode ser, às vezes, achando que é aquela pequenina luz, e você vai acender uma grande luz, que vai ser um grande luzeiro para a honra e para a glória do nome de Jesus Cristo. E aí o texto nos diz, e que Jesus falou, ele vai pregar o evangelho para quem? Ele vai pregar o evangelho para os reis e perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Ele foi lá, impôs as mãos, e caíram como duas escamas dos olhos de Saulo, e ele passou a ver e tornou cheio do Espírito Santo. E ali mesmo, onde ele estava, naquele seu leito, a Bíblia nos diz que ele foi batizado, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, naquele momento abençoador. E a Bíblia diz então que depois de sentir-se alimentado, fortalecido, e permaneceu ali com os discípulos. Portanto, meus irmãos, quando a oportunidade bate à porta, existem algumas lições importantes para nós. E a primeira lição é essa: quando a palavra do Senhor vem, estamos preparados para acatá-la? Eu sou crente ou sou esquentando o banco? Essa é a pergunta. Eu sou crente ou vim aqui para o momento social? Eu sou um cristão ou só venho aqui para me encontrar com os meus amigos? Não. Nós somos chamados para adorar e somos encaminhados para servir o Evangelho da Graça. Quando a palavra do Senhor vem, nós estamos preparados para acatar essa palavra? Quando o comando do Senhor é dado, nós temos coragem para obedecer? E quando a direção do Senhor materializa, temos a graça de seguir adiante como um verdadeiro cristão? Que sejamos Ananias. Esses dias eu estava vendo no Google a igreja de Santo Ananias. Já ouviram falar? Abre lá no Google, lá, programa. Igreja de Santo Ananias. E você vai ver uma igrejinha tão pequenininha, tão simples, tão humilde, que deram o nome a ele. A Igreja Católica deu o nome de Santo Ananias, ou a Igreja Cristã Ortodoxa grega lá, deu nome para Ananias, de Ananias, aquela igreja. Mas note, meus irmãos, que foi um homem que foi santo de Deus, que trabalhou para a honra e glória de Jesus. Que você seja o Ananias, que eu seja o Ananias, que cada um de nós possamos ser Ananias para a honra e glória do nome de Jesus. Amém?